quarta, mas eu vou deixar para o final, se eu for contemplada nas perguntas, eu já nem já abro mão do meu tempo. Capitão Augusto, então, para as suas considerações e perguntas por 5 minutos. Obrigado. Hoje eu percebi que a audiência foi mais opinativa do que na parte jurídica em si, como foi a primeira audiência. Mas é ótimo também, que serve para nosso convencimento e para a gente também tratar do convencimento dos demais deputados. Pelas questões que eu fiz aqui, eu vi que foram mais ou menos na mesma linha, então eu vou fazer direto para a Luciana, para o Dr. Alberto Toron e para o Gabriel. Então eu vejo que há uma preocupação muito grande quanto à questão do encarceramento. Só que a gente precisa lembrar também que esse projeto, ele trata apenas da questão dos crimes mais graves, dos crimes hediondos, da questão das facções criminosas, e também da questão da corrupção. Então, isso aqui me lembra até a questão da gestão pela qualidade, que lá na Polícia Militar de São Paulo, a gente aplica isso, viu, Paulo? Desde 1997, a gestão pela qualidade, a gente utiliza as ferramentas da qualidade, e dentre elas a questão do gráfico de Pareto, que a gente fala que se nós atacarmos 20% das causas, a gente resolve 80% das consequências. Então, nós estamos trabalhando mais na questão dos crimes graves, e não na questão do pequeno traficante, da questão dos pequenos crimes, que aí poderia sim haver um encarceramento maior. E até fica uma pergunta para os três, né? A atual situação que está, não dá para permanecer, né? Já deu para ver que essa política de afrouxamento da legislação penal dos últimos 30 anos levou ao caos na segurança pública. Batemos o recorde de 65 mil mortes violentas ao ano. A gente já não aguenta mais tanto títulos de campeão. Somos os campeões do consumo de cocaína, de crack, de exportação dessas principais drogas, de maconha, de cocaína. Somos campeões do homicídio, campeões do estupro, campeões de tudo. Da parte ruim, obviamente. Então fica até uma pergunta para os três. Permanece como está? Já que são contra o endurecimento da legislação, então a opção fica afrouxar a legislação para esses crimes mais graves, para as facções criminosas e para a corrupção. Então é uma questão, uma curiosidade que eu tenho até, qual que seria a sugestão? Nós sabemos que existem as políticas de pequeno, de curto, médio e longo prazo. Todo mundo aqui está cansado de saber que a inclusão social, que a questão da educação, obviamente que resulta e tem um reflexo diretamente na questão da segurança pública. Mas nós estamos falando de políticas que vão levar 20, 30, 40 anos se acontecer. Se acontecer. E a única forma que a gente vê de ter uma legislação a curto prazo seria realmente você mexer na questão da legislação. E a questão que vocês falam do super encarceramento, na verdade a gente não tem base nenhuma para isso aí. Há uma especulação, uma expectativa de que haverá um encarceramento. E estou falando que será ainda para os crimes mais graves. Mas pergunto até se vocês não procuram, pelo menos, refletir que isso aí, na verdade, poderá haver um desencarceramento. A partir do momento em que você fala que a pena do tráfico entorpecente, como foi aprovado nessa casa, que era para ser um crime hediondo, começando com uma punição de 15 anos de regime fechado, e o Supremo Tribunal Federal acabou derrubando. Então, hoje, o tráfico entorpecente é uma pessoa que é pega com uma tonelada de pasta de cocaína na divisa do meu estado de São Paulo com o Paraná, ele não fica mais do que 3 anos encarcerado, não chega a 2 anos. A gente fala até, e infelizmente é a verdade, a punição para quem traz um medicamento que não seja regulamentado no país, um Pramil, que é o Viagra paraguaio, a punição é muito mais grave do que quem traz uma tonelada de pasta de cocaína. Então, se houvesse um endurecimento dessa legislação, não seria um desestímulo para aqueles que pensam em fazer o tráfico de entorpecente, que é algo, obviamente, que é economicamente extremamente vantajoso. Então, a gente vê, por exemplo, uma questão mais extremista, mas vamos lá, a questão da pena de morte na Indonésia, daquele brasileiro que foi morto por estar levando a pasta de cocaína na sua prancha de surf. E eu fico indagando quantos outros brasileiros se aventuraram a levar mais cocaína para a Indonésia depois daquela punição. Então nós temos o nosso regimento disciplinar interno da Polícia Militar, algo que está no seu artigo 1º. Para que serve a punição disciplinar?
ela serve para corrigir a pessoa, mas serve também de exemplo para que os demais não cometam aquele erro, aquela transgressão disciplinar. Então, você endurecendo a legislação penal, ela não levaria também a questão de servir de exemplo para que aquelas pessoas não ingressem no crime, e não sendo algo extremamente vantajoso economicamente, você tem uma punição tão branda que a pessoa não vai ficar 2 anos lá com visitas íntimas, saídas temporárias e por aí vai. Então, será que você endurecendo a legislação penal também não pode haver um efeito contrário do que estão pregando, que é haver um desencarceramento, ou, na realidade, a pessoa refletir 10 vezes antes de cometer um crime, se a punição foi muito mais rigorosa do que é hoje? Porque hoje não há uma sensação de impunidade. Há uma impunidade tácita no país. Todos os artigos da Lei de Contravenções Penais não geram punição. Todos. 100%. Todos os artigos, aliás, 95% dos artigos estabelecidos no Código Penal não gera qualquer tipo de punição. O gasto é muito maior do que a própria pena, que vai dar uma cesta básica. Eu pedi isso aí já então para o então ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, ele nunca me respondeu, mas nós temos as práticas das ruas, de ver quanto é realmente de pena que uma pessoa acaba pagando, digamos assim, dos 5 principais crimes no país. A questão do homicídio, pasmem, uma pessoa que comete homicídio não fica mais do que 3 anos presa. Então, quer mais impunidade do que isso? E eu não sei quem que teve a feliz ideia de falar que uma saída temporária, uma progressão da pena, e que há estrutura suficiente no país para que você vigie se o preso está se recolhendo às 10 horas na sua residência, se está em local incompatível. Eu não sei quem que estabeleceu isso e que estrutura que teria para estar fiscalizando isso. Então, essa questão de como está a legislação, fica a sugestão e a pergunta, né, o que nós faríamos? Abranda mais, já que são contra o endurecimento, manter como está, já vimos que não é a solução. Eu gostaria de fazer também lembrando também para o Gabriel, que falou que 64% dos presos são negros, né? Vai lembrar também que 54% da população brasileira são negros, né? Então, a questão da proporcionalidade até que não está muito diferente do que representa a questão. E para nós policiais, eu fui 24 anos policial militar, subtenente Gonzaga também foi, para nós é indiferente se é preto ou branco, para nós a gente tem bandido marginal e tem gente honesta, decente. Então a cor para nós é o que menos importa, se é japonês, se é indiano, qualquer coisa assim, não há a menor diferença. Se ele é criminoso, se ele é marginal, ele vai ser preso da mesma forma, assim pelo menos é o que os bons policiais pregam e praticam nas ruas. Não estamos falando dos maus policiais, que esse aí nós somos a instituição que mais corta na própria carne. Não temos receio nenhum, né, de apurar e de prender. Só no estado de São Paulo são mais de 700 policiais militares expulsos por ano por condutas que não coadunam o que nós apregoamos. Lembrando também, Marcelo Freixo, que no projeto está incluso a questão das milícias do Alexandre de Moraes. Eu gostaria de fazer as perguntas também para o Dr. Vladimir Aras. Se o plea bargain irá, de alguma forma, auxiliar na redução do encarceramento, se há risco de acusados pobres serem forçados a assinarem o acordo, e se o confisco alargado é uma medida que ajudará a combater a criminalidade organizada, e se não há possibilidade de violações dos direitos fundamentais. Teria mais algumas perguntas, mas devido ao tempo, permaneço nessas. Obrigada, deputado. Passo então a palavra ao deputado Lafayette de Andrade para seus questionamentos.